Sensacional. Faz mais de 25 anos. Alemão do Cavaco, primeiro samba enredo, diretor musical, campeoníssimo, merecidíssimo. Conta a tua história dos Gaviões da Fiel, Alemão. Que eu sei que é uma história bem bacana. Bem bacana, né? É bonita. A verdade é o seguinte, eu, desde garoto, corintiano, né, corintiano de estádio, de gostar de ver o time mesmo, e essa mesma paixão pelo Corinthians eu tinha pelo samba, pela música. E ela estava expandindo na minha vida. E eu tinha um amigo no prédio que eu morava na Moca, que era como se fosse um tio pra mim, ele era pai de um amigo meu de infância, o Fábio era o meu amigo, o apelido dele era Jacaré, e o pai dele era o Paulo Bode, que ele era um dos diretores de harmonia do Camisa Verde e Branco. Opa! E ele via que eu gostava muito, eu tava sempre com pandeiro na mão, eu não tocava cavaquinho ainda na época. Tava sempre com pandeiro na mão, sempre com tamborim, sempre procurando disco naquela época era LP, né? Então era difícil você ter acesso às coisas. Pois é. Procurando disco de samba. Eu esperava a sexta-feira chegar pra escutar o Sambalanço na Rádio Manchete, que era a única vez tá vendo? que você conseguia ouvir samba, porque não tocava. Né? A rádio só tocava MPB, tocava música internacional e o rock pop, né? Final da década de 80, nacional. Ou música internacional, Madonna, essas coisas, né? E aí ele via, e aí eu ficava insistindo pra ele me levar. Ele falou, garoto, isso aqui sua mãe vai deixar. Aquela época era bem complicado, né? Assim, porque a gente não tinha acesso às informações, as pessoas ficavam com medo em questão de segurança, porque não sabia, não era acessível as informações do que acontecia numa escola de samba. Você saía de casa, não tinha como saber escuro, onde você tava. Era no escuro, Só né? ia saber quando voltava. Pois é, e aí o garoto, menos de 16 anos, 14 anos, 13 anos e tal. E aí um dia, de tanto que eu insisti, ele me levou num ensaio do Camisa Verde e Branco. E eu fiquei louco, né? Pelo e aí de janeiro a janeiro o ensaio geral. É verdade, era o mestre Divino, diretor de bateria. E aí ele me levou, eu fiquei impressionado. E o Camisa Verde, por incrível que pareça, eu descobri na época que ele era madrinha dos Gaviões da Fiel, né? E aí eu tinha muitos amigos na torcida, porque eu cheguei na torcida em 88 para 89. E aí quando eu cheguei, fui lá, me inscrevi, eu já ia no jogo do Corinthians sem ser da torcida. E eu achava bacana, porque o que a gente tinha de torcida organizada naquela época era muito diferente de hoje, né? A referência era outra, né? A festa, o comprometimento, a cabeça das lideranças era muito diferente. E aí eu fiquei muito apaixonado por aquilo, pela magia, pela sinergia da situação, aquele negócio de papel higiênico no estádio, bandeira, era muito diferente, né? E aí eu queria sempre estar naquela, né, sentir aquela emoção, aquele negócio. Então eu falei, preciso estar mais próximo disso, entender como é que eu vivo mais isso. Acabei me filiando aos Gaviões da Fiel em 88 para 89. Nunca vou esquecer, eu sou o número de matrícula 12.068. Eu nem sei quantos sócios Gaviões tem hoje, mas mais de 100 mil, né? Provavelmente. Tem mais, né? Atenção, Deni Batera corte. Esse número aí é só quem é, viu? Alemão. É só 12 quem mil. É, amigo. É número baixo. 12.068. E patente alta. Opa. E aí eu fui lá, me filiei com Edmar, jogador, Joca, todos eles lá. Então, legal, assim, a gente passou as reuniões com eles. E aí, logo, como eu tinha essa paixão pelo samba, então, como eu comecei a tocar, por causa do Camisa Verde e Branco, que eu via a bateria, que eu ficava doido e eu já tocava em casa, eu aprendi a tocada do Camisa, né, então, pelo amor de Deus, né? 120 mil. Aí, ixi, eu fui o 12.068. É o general, mano. Só procurar. E aí eu ficava apaixonado pelo samba e eu era autodidata, assim. Nunca fui pra uma escola, nunca antes, né, naquela época, pra tocar percussão. Eu tocava todos os instrumentos de percussão. Legal. De pandeiro, açudo, tamborim, olhando. E aí quando eu chegava no jogo do Corinthians e eu tava afiliado, era uma luta pra você pegar o instrumento na batucada da torcida, porque era só os números baixos mesmo que pegava. E aí eu queria sempre tocar minha caixa. Porra, aí eu lembro que algumas vezes... aquele branquinho lá toca, aquele branquinho... Aí eu tinha cabelo pra caramba na época. Cabelo meio amarelo, né? Daí que tá vindo o apelido, que eu vou explicar. O apelido de quem me deu o apelido do Alemão do Cavaco foi a Gaviões da Fiel. Foi. Foi o Miranda, na verdade, que é um dos apresentadores até hoje. Porque o que acontece? Eu vou chegar lá. Aí eu tava lá, aí era branquinho, com cabelão e tal... E naquela época não era tão frequente um branco assim, não era comum estar no meio de bateria, não era, né? Existia um preconceito do Era muito grande, né? E aí, eles viram que eu tocava, aí um dia eu tô na caixa, outro dia eu fui pro surdo, aí eu comecei a fazer amizade. Um dos meus primeiros amigos lá era um cara que era referência, que era o Ticão aqui da Zona Leste, o Tim Maia.
da Vila Formosa. O grande irmão meu. Gente da melhor qualidade. Então ele viu, assim, o meu carinho, aí ele se aproximou, ele falou, pô, vou te ajudar. Que legal. A gente virou irmão de vida, assim. Que legal. Muito, a mãe dele, o pai, o irmão Nelsinho. Então a gente teve uma ligação muito grande, ele morava ali na Sampaio Vidal, e eu ia lá muito na casa dele, e a gente, isso com 15 anos, 16 anos. E aí, a gente começou... Cara, imagina o alemão do cavaco e o Tim Maia com 16 anos de idade. Eu tô com medo aqui, ó. Juro por Deus, porque eu já... Medo, no bom sentido, eu tô falando. Foi bravo. Rapaz. E aí, vou te falar, aí eu comecei a frequentar os estádios e aí todo mundo começou a perceber que eu tocava, que eu gostava. Eu comecei a me especializar, mesmo sem estudar ainda, né? Tava bem devagarzinho ainda, acho que nem tocava cavaquinho. Eu gostava mesmo era de pandeiro, de percussão e tal. Ficava batendo os instrumentos e tal. E aí, cada jogo que passava, eu ia tocando, ganhando mais confiança, fazendo mais amigos. A gente acabou criando uma cúpula de amizade, nossa e tal. Se aproximando das pessoas que tinham assim, um poder, uma liderança na torcida, né? E os Gaviões sempre tiveram o bloco, que era o bloco carnavalesco, que era o bloco... O lema dos Gaviões nunca foi ser uma escola de samba. Sempre foi uma torcida em prol do Corinthians, uma torcida que samba. Ela também samba, mas o foco é a torcida. O foco é a reivindicação, a cobrança, o apoio ao Corinthians. Esse que é o objetivo dos Gaviões, né? Sempre foi. A lealdade, humildade e procedimento, os 3 pilares que movem. Exatamente. Então, aí... o samba começou a crescer, mesmo que já tinha o bloco, o samba começou a crescer dentro da entidade, porque o bloco chegou a ser covarde com as outras... Alemão de 10 anos vocês ganharam 9. Não, de 13 ganhou 12. Então, só perderam pra jovem porque... porque não dava mais. Quem que dava? Aí, só Gaviões de jovem. Então, aí o que aconteceu? Aí a UESP, eu não lembro se foi a UESP, a liga da época ela cuidava, falou assim, ó, ninguém mais quer desfilar, ninguém mais vai botar dinheiro pra todo desfilar. Ano ganhar vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vocês são convidados a sair daqui pra ter disputa, e aí colocaram automaticamente no que hoje é chamado de grupo de acesso. Já foi pro 1 direto, pro acesso, que foi 89, né? Samba do Xavier, do Deolindo, o Preto e o Branco. Já veio no acesso, foi vice-campeã, Pérola Negra foi campeão do carnaval, subiu Pérola Negra e Gaviões pra 90, onde estreou no especial com o samba do Pantera, Rogério PC, Um Voo pra Liberdade. 1990. O PC era irmão do Fabiano? Não, é outro PC. Rogério PC e Pantera. Tá. E aí eles defenderam o samba, Pantera até que foi o único caco da história dos Gaviões da Fiel no disco com o Ernesto, foi o Pantera que fez no disco de 90. Caramba, você pegar aí você vai ver. Que loucura. Que ele defendeu o samba e aí ganhou, eles ganharam esse samba, o Carica foi pra final, o Carica do Sensação foi pra final. Que legal. Perderam o samba, ele Biro do Cavaco, mas foi... Só tinha cara ruim, né? E aí... Aí Gaviões vira a escola de samba de fato em 89, disputa, fica em segundo lugar. Aí eu cheguei pro desfile de 90. Eu desfilei na bateria pela primeira vez em 90, tocando caixa, com o mestre Robertinho Daga. Aí eu fiquei em 90, 91, 92, eu tava tocando cavaquinho já. Só que eu já não era profissional, não tava em alto nível, né? Então tocava, mas frequentava, já gostava muito, já era muito fanático pro carnaval, e já tava indo pro Rio. Fui já na Paulicéia Desvairada já. É mesmo? Já tava na Estácio. Então já tava. Você foi pro Estácio? Fui, Chaleira, Hugo, Paulinho Pirituba, que eram os caras que desfilavam lá. Até me arrepio. E aí... amor, é time nervoso. Aí a gente... Aí em 92 eu tocando. Em 92 para 93 eu tive uma ascensão rápida no instrumento, né? Eu comecei a estudar com alguns professores de música, teoria musical, tinha um professor de cavaquinho que me dava aula na Zona Leste, depois eu estudei com o Arnaldinho, né? O Arnaldinho me ensinou teoria, então quer dizer, foi uma história assim super bacana, né? Só que aí em 93 tinha um cavaquinista, eu não vou falar o nome dele, mas assim, tinha um cavaquinista que era um cavaquinista da noite, um cara consagrado em São Paulo, e aí naquela época era muito precário, você não tinha carro de som, não tinha time musical. Tipo, a escola ensaiava a bateria e faltava 2 semanas, pega um cavaco lá, dá um cachê pra ele, o cara toca, a gente desfila e vai embora. Era assim que funcionava. E aí chamaram esse cavaquinista, ele tocava pra cacete, ele era tudo de ouvido, mas tocava muito, tinha pegada, sensibilidade. Só que ele era rústico, né? Era amador demais, né? O carnaval naquela época. E aí eu lembro que eu já tava tocando, eu sabia o samba todo, e aí teve um ensaio que ele não foi. Ele teve um problema particular e não foi. Aí o Miranda sabia que eu tocava, porque eu ficava com o cavaco lá.
E aí o Ernesto também ficava, o Ernesto olhava pra mim e falava assim, ó, você tem que melhorar aqui. Isso aqui é bom, isso aqui não sei o quê. Ainda não tá, mas uma hora vai dar. Eu falei, tá bom, e eu lá. Aí, porra, a quadra lotada. Aí quem que vai tocar? Quem que vai tocar? Aí o Ernesto falou, você tá com o cavaquinho aí? Eu tava sempre com o cavaquinho. Eu falei, tô. Aí o Miranda pegou o microfone e falou assim, ó, aquele alemão lá, o alemão do... Pega lá o alemão, aquele alemão lá. Aí subi no palco, toquei. Aí toquei, deu certo o ensaio. Quando terminou, o Miranda se apresentar, ele falou assim, e com vocês não sabia meu nome, o alemão do cavaco. Acabou, né? Pronto. Cara, que legal, alemão. Foi desse jeito seu apelido? Foi. Que aí... Caceta. Meu nome é Alexandre, né? O Ernesto até hoje me chama de Alexandre. O Ernesto me chama. O Ernesto foi contra o apelido. Ele, não, tem que ser o Alexandre do Cavaco. Eu falei, mas qual que é a diferença do Alexandre do Cavaco pro Alemão do Cavaco? Ou é meu nome, e que meu nome não era muito comercial, né? Porque, pô, meu nome é um nome italiano, difícil de falar. Fala o seu nome, ô. Alexandre Augusto Panzoldo. Se poderia ser... Panzoldo. Poderia ser Alexandre Augusto, que é nome de cantor sertanejo, né? Tipo, Bolinha fala assim, com vocês, o cantor Alexandre Augusto, volume 4. Aí já começou. Né? E o patrocínio do Arisco? É bom ter Arisco em casa. No patrocínio de Arisca. No patrocínio de Arisca, gravadora Chantecler. Vem aí. Nossa, Chantecler. Alexandre Augusto. Aí eu falei, não dá, não sou cantor sertanejo. Chantecler é foda. Aí, porra, Alexandre Augusto não dava. Alexandre Panzoldo não era nome de cavaquinista, de sambista. Aí foi que alemão do cavaco mesmo, aí ficou. Cara, que legal. Foi isso. Tem mais um monte de história, mas o início foi esse.